A Polícia Civil de Araçatuba concluiu hoje as investigações sobre o duplo homicídio que chocou a região na madrugada do dia 14 de janeiro. A Priscila Andrade, que acompanha esse caso desde o início, está ao vivo agora na sede da DEIC, que é a Divisão Especializada de Investigações Criminais de Araçatuba, e tem pra gente as últimas atualizações. Bom dia, Priscila. Bom dia para você, Jéssica. Bom dia a todos. A coletiva terminou há pouco, presidida pelo delegado José Abonísio, e todos que estavam presentes ficaram de atenção, porque a polícia já disse que o inquérito foi concluído, mas as diligências continuam e que nunca viram um caso tão macabro do jeito que se desenrolou com a força-tarefa que a polícia empenhou e acabando por concluir um processo em 10 dias sem precisar prorrogar esse prazo. O que eu vou trazer para vocês é um desdobramento de uma investigação com recuperação de mensagens e provas das quais a polícia já tinha uma mira de investigação que agora vem à tona e que cai por terra o início da motivação alegado pelo principal suspeito, principal indiciado, filho da vítima, Daniel Cantarani. Esse caso que aconteceu no dia 14 de janeiro ceifou a vida do casal Magali e Lorival Poletti. Mas o filho, que foi preso em flagrante, ele mais um outro cúmplice, o Renato Balbino, o Daniel confessou que havia arquitetado a morte da mãe. E havia alegado que fez isso por conta que a mãe e o padrasto não aceitavam sua orientação sexual. Mas o que a polícia descobriu foi um cenário completamente diferente. Segundo a polícia, Daniel fazia uma espécie de mineração de pessoas em Araçatuba e fora da cidade que pudessem convencê-los a realizar o assassinato dos pais. Ele se tornou obcecado em matar a própria mãe. Ele alegava para as outras pessoas que ele vivia enclausulado dentro de casa, que ele não poderia sair. Isso em questão de mensagens, em conversas trazidas à tona através de investigação da Polícia Civil. E um desses casos, o que foi divulgado é que ele pagou R$700 para o comparsa, para o contratado dele na noite do crime. Mas a polícia já descobriu que ele pagou R$15 mil do próprio bolso via Pix para uma dupla de autores da região. Esse planejamento da morte dos pais, da Magali e do padrasto, aconteceu em fevereiro do ano passado. Desde então, ele havia traçando uma linha até culminar na morte dos dois. Sobre esses dois autores, a polícia ouviu essa dupla recentemente, por isso que já adiantaram que as diligências continuam, embora a estrutura, a espinha dorsal desse crime macabro já esteja bem definida. Os dois ainda vão participar desse processo, serão ouvidos, fazem parte agora desse processo. O que chama a atenção da polícia é que o planejamento que ocorreu em fevereiro começou com uma espécie de consulta do Daniel frente a uma pessoa que realizava rituais macabros. Em conversa com essa pessoa que se intitulou um guru, ele realizava certos rituais, por exemplo, no cemitério, ficando nu e até colocando areia no próprio corpo, com o cunho de fomentar a morte dos dois. Como ele não conseguiu esse resultado, começou o planejamento. Eu cheguei a perguntar durante a coletiva de onde ele tirou esse dinheiro, já que ele havia antecipado para a polícia que ele vivia, ele havia saído do trabalho recente, mas ele havia conseguido um outro emprego de home office em outro estado. E, segundo o delegado, informou que Daniel era uma pessoa bem-sucedida. Ele tinha um pé de meia, ele tinha recursos, inclusive para sair de casa e começar a fazer a sua própria vida. Mas ele não fez, muito pelo contrário. Um filho que foi inserido dentro de casa, convivendo com a mãe e com o padrasto e que, segundo as investigações, ficou sabendo de detalhes que é exatamente este ponto que ainda precisa ser levantado quanto às questões de seguro. Há aí levantamentos de que o próprio Lorival havia contratado um seguro do carro, do trabalho dele, mas isso ainda é passível de investigação. Mas o que já se sabe é que Magali também mantinha outros imóveis,
um em Araçatuba, outro em São Paulo. Então, a mira de Daniel, deste homem de 36 anos, era justamente ficar rico. A própria polícia também, durante essa nossa coletiva, passou que o álibi ou o subterfúgio que ele usava para convencer as pessoas era prometer riqueza. Tanto que o Renato Balbino, comparsa de Daniel, estava prometido de receber uma grande quantia em dinheiro e continuar o relacionamento com o Daniel, aí gozando de imóveis e dinheiro. E isso se aplicava também a outra mentora intelectual, Helenice Nascimento, também apontada pela polícia como fornecedora de medicamentos, que acabou dopando o casal. Os três agora estão presos, o inquérito já foi concluído e agora o próximo passo é a manifestação do Ministério Público, que agora sim vai manter o processo, inquérito, esse processo aí no seu trâmite natural. Jéssica? São as reviravoltas de um crime que só da gente tocar no assunto acaba embrulhando o nosso estômago. Estamos falando de um crime com requintes, sim, de crueldade, um crime brutal, onde a frieza é o que mais chama a atenção nessa história toda. Até onde, né? Querer ter dinheiro, né? Querer ter mais e mais dinheiro acaba levando as pessoas, né, Priscila? A gente viu que no fim, o que eles acabaram ganhando com tudo isso? O ódio dos moradores, né, da cidade, da região, a revolta e cadeia, né? Estão aí atrás das grades, sob investigação da polícia. A gente vê um detalhe importante, desde fevereiro do ano passado, tramando, indo atrás de informações de como matar a própria mãe e o padrasto. Uma pessoa dessas não tem mentalidade para nada, a gente não pode, Priscila, na minha opinião, a gente não pode tratar como um ser humano. Então, realmente, embrulha o estômago só de imaginar, e a gente vai continuar ainda nesse caso, trazendo todas as informações, os detalhes. Vamos parabenizar aqui a polícia pela rapidez, a agilidade em resolver as questões desse caso, e a gente segue acompanhando tudinho. Obrigada, Pri.